Paz, shalom, na graça de Cristo Jesus, aqui nessa bela praça. Deixa eu virar aqui para vocês verem como ela é bela. Olha como ela é bela, porque aqui se eu sento aqui no banquinho, ela vai ficar virada para a avenida. Tava mais verde, mas já tá chegando, o outono já começa a se esfriar um pouco, as folhas já estão amarelando. Mas que Deus venha conosco, na graça do Senhor. Vamos aqui fazer a leitura de Tiago 5, que é uma carta maravilhosa, onde o apóstolo Tiago alerta as pessoas, né? Porque, amém, glória a Deus pela salvação, pela graça sois salvos. Nosso querido apóstolo Paulo pregou, e é verdade, porque as nossas obras, por mais boas que sejam, elas não podem nos salvar, ok? Mas devemos sim fazer as boas obras. Então, naquela época, as pessoas, eu acredito em Jesus, recebi a salvação pela graça e vivia de qualquer jeito. E aí vem o apóstolo Tiago para puxar a orelha do povo, né? Sempre teve um pregador, sempre teve um profeta, sempre teve um que chamou a atenção. Vê lá quantos que os profetas do Velho Testamento chamavam a atenção do povo de Israel, e o povo de Israel não dava ouvida e sofria pena. Toda vez que Deus, até mesmo o nosso amado Jesus, toda vez que alertou o povo, que eles ignoraram, eles sofreram, gente. Então ninguém gosta de ser alertado, ninguém gosta. As pessoas só gostam de ouvir você falar, que tudo vai dar certo, você vai ser abençoado. Ele só quer saber disso, sabe? Ninguém quer ouvir falar o que é pecado, o que não é. Mas os verdadeiros profetas, verdadeiros apóstolos pregaram isso, ok? Então, vamos lá fazer a leitura aqui do Tiago 5. Tiago é aquele que confronta as pessoas que acham que já está salvo, não precisa fazer mais nada. O apóstolo Paulo confronta essas pessoas e fala: você vem com a sua fé sem obras, você diz que tem fé, mas não tem nenhuma obra que comprova essa fé. Na verdade, isso que ele queria dizer, né? Você não tem obra para comprovar a sua fé. Mas eu vou te mostrar minhas obras que comprovam a minha fé. Os apóstolos eram muito honestos, muito sinceros, tinha vida santa com Deus, ok? Então, os profetas, os verdadeiros profetas do Senhor alertam o povo. Aqueles que não têm uma vida santa, eles não vão alertar, porque nem eles têm a vida santa. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós também possamos fazer igual o apóstolo Paulo. Paulo também tinha tantas boas obras, que ele tinha a marca de Cristo pelo corpo. O apóstolo Tiago que fala, né? Você disse que tem fé, então me mostra as obras da tua fé, porque eu vou te mostrar minhas obras da fé. Então Tiago, ele tinha a obra da fé para mostrar. E Deus seja louvado. Agora, mas aqui já é o último capítulo de Tiago, o capítulo 5. Vamos ver o que ele fala aqui nesse capítulo 5. Tem coisas maravilhosas nessa carta. Diz que aquele ex-padre que se revoltou contra a Igreja Católica, ele queria tirar a carta de Tiago da Bíblia. Aliás, ele queria tirar outros livros também do Novo Testamento. Graças a Deus que ele não conseguiu. Graças a Deus. E graças a Deus que também nós temos aí a Bíblia Católica. Você quer conferir alguma coisa? Confere na Bíblia Católica. Ok? Confere. É incrível ver as pessoas falando mal da Bíblia Católica, só que
A Bíblia, se não tivesse a Bíblia católica, não ia ter essa que você tem. Porque eles que tinham o grego, deve ter até hoje guardado, não sei. Eles que têm os originais do grego. Do aramaico, que todo mundo diz que foi escrito no aramaico. O aramaico, as cópias que achou foi 300 anos da era cristã para cá. Ok? As escritas desde o primeiro século que tem é no grego. Mas vamos lá. Deus seja louvado. E por isso que eu fiz uma live hoje no Facebook. Meu perfil Cristã Helena. Não confie em tudo que fala para você. Pode ser qualquer vertente cristã, evangélica. Não confie em tudo. Pode ser vertente judaica. Não confie em tudo. É sério, gente. Não confie em tudo. Não confie. A palavra de Deus diz que meu povo sofre porque ele falta conhecimento. E quando a gente tem conhecimento de algumas coisas, a gente fica assustado. Vamos lá. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. Ok? Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. Gente, isso aqui parece ser tão atual, gente. Isso parece ser tão atual, né? Porque daqui para frente, gente, com a corrupção que está entrando, com o falso Machia que está se aproximando, com os preparativos, tudo que está acontecendo, e o povo aplaudindo, que vai chegar aquela hora que eles vão dizer se só vai comprar, vender, se você aceitar aquele sinalzinho daquele homem X. E aí quem for crente de verdade vai ficar pobre. Ninguém está pensando nisso. Ninguém está pensando nisso, porque a pessoa só vê hoje. Nada, não crê nem que a Bíblia, é a Bíblia que diz isso. Não, a pessoa não crê. E aplaude todo mundo. Livrai-nos, Pai, do engano, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta. Não se iluda com esse mundo. Não se iluda com os chamados bonzinhos, entre aspas. Olha aqui, está dizendo. Atendei agora, rico, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. Isso aqui é profecia persistente. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens, comida de traça. Ai, nossa, meu guarda-roupa tá lá perfeito, não tem nenhuma traça, eu tenho o melhor guarda-roupa. Eu tenho... É tudo limpo, tudo... Não, eu compro da melhor marca. Nossa, e a Bíblia fala: as vossas roupagens, comidas de traça. Imagina aqueles guarda-roupa chique, madeira legítima, com roupas de marca, de grife, comidas de traça. Misericórdia, Pai. Aqui tá falando de rico mesmo, gente. E também, às vezes a pessoa ela não é tão rica de bens materiais, mas é arrogante, é prepotente. Se acha, como diz o ditado, né? Vamos lá. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens. Como? Eu nunca vi ouro e prata enferrujar. Pois é. Mas a Bíblia está dizendo que vai enferrujar. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens. Vai falar isso aí,
Eles vão te xingar, porque não pode, né? E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmo, e há de devorar como fogo as vossas carnes. A devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulantes nos últimos dias. Tesouros acumulantes nos últimos dias. O povo gosta do Deus capitalismo. Fala mal do outro Deus, mas abraça o Deus capitalismo. Igrejas, pastores se corrompendo com a política. As crianças gritaram ali. Para juntar mais e mais tesouros. Olha aqui, o vosso ouro e a vossa prata foram gás de ferrugem, e sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulantes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor, de Adonai, que é dos exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. A garganta. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Nem todo mundo que está morrendo na guerra é injusto. Tendes condenado e matado o justo sem que eles vos façam resistência. Não tem nem como uma pessoa resistir. Sede, pois, irmãos pacientes ante a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também paciente e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgados. Eis que o juízo está às portas. O juízo está às portas. O homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor. Senhor, o Senhor sabe a ambição desse povo, que é cada vez ficar mais rico, que mata o pobre, que mata o inocente. O homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor. Que todos esses planos dessas pessoas de querer ficar mais e mais rico, subjugando o pobre, todos esses planos sejam frustrados, que nada do que foi planejado vai acontecer. Não vai enriquecer bolso de ninguém. Ninguém vai ficar rico em cima do sangue do pobre derramado. Não vai. Não vai. Quem sabe um dia lá no futuro, eu não sei nem se eu vou lembrar dessa live, que são tantas que eu faço. Eu queria lembrar dessa época, porque eu profetizo em nome de Jesus, que aqueles que derramaram sangue inocente, pensando em ficar rico para usufruir do lugar, que o eterno Deus entre com providências e coloque anjos com espada de fogo naquele lugar. Ninguém vai se enriquecer à custa de sangue de inocentes. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ok? Então eu vou continuar aqui
Porque olha aqui, gente, que a Bíblia diz: irmão, não vos queixeis uns aos outros para não ser julgado, eis que o juiz está às portas. O juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento, na paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. O que eu estou sempre recomendando para vocês, gente, conheça os profetas. Eu sou do lado da Bíblia. Eu sou do lado de Israel. Eu sou do lado... Olha o que a Bíblia diz. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento, na paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor, de Adonai. As pessoas nem conhecem os profetas, e eu já falei e repito. Quer conhecer um pouquinho assim do Deus de Israel? Porque ele é Deus de Israel e ele é Deus do mundo inteiro, ele é Deus de todas as nações. Mas como eu vejo as pessoas se exibir muito, elas não conhecem um profeta, elas nunca leu nem o menor profeta, nem Jonas. Não, Jonas é grande. Qual é o menor profeta, gente? Tem uns profetas aí que é de um capítulo só. Naum. Tem uns profetas que é de um capítulo só. Essas pessoas nunca leu nenhum profeta de um capítulo só. Imagina se elas vão ler Jeremias 31 capítulos, Isaías 60 capítulos, Ezequiel acho que 40 capítulos. Eu estou aqui chutando, mas é mais ou menos assim. A pessoa nunca leu um capítulo dos profetas e diz que conhece o Deus de Israel. Para você conhecer o Deus de Israel, você precisa conhecer profetas bíblicos. E Tiago fala: irmãos, tomai por modelo no sofrimento, na paciência, os profetas quase falaram em nome do Senhor, de Adonai, de Hashem. Você quer ser... Gente, Deus não é política. Não adianta você carregar uma bandeira na rua gritando. Mas Deus quer que a gente obedece a Ele, a palavra dEle. Como é que a gente vai saber o que Deus quer que a gente faça? Conhecendo os profetas e conhecendo os apóstolos de Cristo. E conhecendo os evangelhos. Se não conhecer, gente, não adianta falar. Falar, gente, tô cansada já de falácia, tô cansada de ver a gente se exibindo pelo Instagram, crentes, YouTube, crentes evangélicos protestantes e outros. Tô cansada de ouvir esse exibimento, mas nunca leu nenhum livrinho, por menor que seja, dos profetas, não sabe nada sobre o Deus de Israel. Deus não precisa de partidarismo. Deus quer que nós conhecemos Ele através da sua palavra, que é a forma de conhecer, e pratiquemos o que Ele pede. Porque o juiz chegou. Imagina que Tiago escreveu isso aqui há 2000 anos atrás. Mas agora é verdade. O juiz está à porta mesmo. Teve outro juiz. Quando Tiago escreveu aqui, foi antes da era 70 da era cristã. Na era 70 da era cristã, teve um grande juiz em Jerusalém. Um grande juiz. Mas agora de novo vai ter juiz. Ok? Irmãos, tomai por modelo o sofrimento, a paciência, quase os profetas falaram em nome do Senhor. Vai, quer saber quem é Deus de Israel? Vai ler as profecias. Se você nunca leu profecia, você nunca leu um profeta da Bíblia, do Velho Testamento, não conhece nenhum profeta, nunca leu um livro, não vem para cá dizer para mim que eu sou o Deus de Israel, porque você nem sabe que é Deus de Israel. Você nunca leu nenhum profeta. Falar, todo mundo fala. Falar é fácil, como diz a história, né? Olha lá. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e visto que o fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassível. Ok? Perseveraram firmes, tendo ouvido a paciência de Jó. Você sabia que Jó não era nem judeu? Jó não era nem israelita, mas ele está aqui na Bíblia como exemplo. Não era cristão, não era evangélico, não era israelita, não era judeu, Jó não era.
Ok? Tendes ouvido a paciência de Jó e visto que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. O apóstolo Tiago falando. Não se iluda com esse negócio. Jó não era evangélico, não era cristão, não era católico, não era judeu, não era israelita. Mas ele está na Bíblia como exemplo. Será que as pessoas leem a Bíblia? Eu aprendo lendo. Toda vez que eu estou lendo aqui para vocês, eu estou aprendendo. Gente, por muitos anos eu venho lendo a Bíblia, mas cada vez que eu leio, eu aprendo de novo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, para quê? Para não cairdes em juízo. Ok? A mesma medida que você julga, você vai ser julgado. Eu vejo gente, pessoas que dizem que creem em Deus, creem em Jesus, mas são pessoas que vivem desejando mal para os outros. Desejando a morte, desejando... Com a mesma medida que você mediu, você vai ser medido. Cuidado. Você tem parente. Cuidado. Não deseja o mal para os outros, que ele pode voltar para você, ou para um familiar seu, para um parente, que até Deus nos livre, não Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Cuidado para não cair em juízo. Está escrito aqui. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvor. Então, hoje é dia de festa? Vamos festejar. Não, hoje está triste a situação, então vamos orar. Vamos chorar junto com os que choram, a Bíblia diz. Se alegra com os que se alegram, mas chora também com os que choram. As pessoas só querem se alegrar, eu não quero chorar com que chora não. Deixa sofrer lá. Bem feito. Bem feito que o bem feito vai virar para tu. Vamos lá. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e esse faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Quando o justo ora por alguém, até os pecados é perdoado. Mas é para alguém que está doente. Tem que ter unção com óleo. Não é para alguém que está fazendo festa no pecado e achando bom, não. Isso daí você vai clamar a Deus para trazer arrependimento sobre aquela pessoa. Vamos lá. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quem que é o justo? O justo, ele confessa o pecado dele. Ele chora com os que choram, ele se alegra com os que se alegram. E quando ele faz a oração, o milagre acontece. É igual, uma vez eu falei, uma pessoa não gostou, aliás, normal as pessoas não gostam do que eu falo. Eu falei assim, primeiro que não foi Lutero que inventou o justo, porque isso aí já do Velho Testamento. Depois o apóstolo Paulo também fala. Mas então, quando Lutero falou que o justo vive da fé, ele só nos explicou o que é ser justo. E aí todo mundo acha que viver da fé é viver de qualquer jeito. Não, gente. O justo viver da fé é coisa muito séria, gente. Olha o Tiago falando aqui, gente, do justo. Quem é o justo? O justo é esse, que confessa os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para ser descurado. Muito pode a sua eficácia, a súplica do justo. Esse é o justo. É quem anda em santidade.
Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Elias era justo. Você quer que a tua oração faça efeito? Seja justo. Senhor, vem conosco, porque a gente quer que a oração, a gente quer que a justiça de Deus aconteça nessa terra. A gente quer que a mentira caia, que seja descoberta a enganação que tem nesse mundo. Então, que possamos ser justos. Ajuda-nos, Senhor. Porque Elias também estava sujeito a falhas, mas ele escolheu viver em justiça. E ele orou e ficou 3 anos e meio sem chover, 3 anos e meio, símbolo da grande tribulação. 3 anos e meio. Vamos lá. E orou de novo e o céu deu chuva. E orou de novo e o céu deu chuva. E a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Não fica condenando quem desviou. Tenta salvar ele, tenta trazer ele de volta para Cristo. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter é trazer de volta. Ele está desviado, traga ele de volta para a comunhão com Cristo. Saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele, cobrirá a multidão de pecado. Então, se for escolhido, se for... Não, a Bíblia diz que é para a gente levar a palavra, que é para a gente livrar as pessoas, que é para a gente salvar almas que estão desviadas. Não é se for escolhido vai, se não for não vai. A Bíblia não está escrito isso. Isso aí é coisa da cabeça dos humanos que não sabem entender. As pessoas são escolhidas a crer. Agora, elas podem decidir se elas vão crer ou não. Se elas rejeitar, ali na festa, teve uma festa ali que mandaram chamar os convidados, cada um deu uma desculpa e não foi naquela festa. O dono da festa falou, não vou jogar essa comida tudo que eu preparei fora. Vai pelas ruas, pelos becos, pelas vielas, traz todos os pobres para cá. Mas dá uma vestimenta para eles. Dá um banho, coloca uma veste limpa neles. Ok. E aí quando ele começou a andar ali entre o meio, o Senhor, dando daquela festa, começou a andar no meio daquele povo, tinha alguns que não estavam com vestes limpas. E o que falaram? Esses aqui, joga eles nas trevas. Por quê? Porque a pessoa ela não quis se limpar. Ela foi convidada, ela estava dentro da festa, mas ela não quis se limpar. Então ela foi jogada nas trevas, e isso não é ensinado nas igrejas. Vem conosco, Pai Eterno, ajuda para que possamos nos limpar, nos purificar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou finalizar aqui. Quem me assistiu até o final, eu deixo uma bênção do Senhor sobre vocês. Bênção da paz, bênção da prosperidade, bênção da saúde. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leia a Bíblia e ore e converse com alguém honesto, que tenha temor a Deus para te ajudar. Hoje e eternamente, amém. Paz, shalom. Até a próxima. Paz.